A seguir, Distopia Rastreada. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Aumente o som, porque já vai começar. Distopia Rastreada. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e conceda minha vingança, mas se não me atender, então vá para o inferno! Ai, ai. Aqui é o Pedrão, o Jason Momoa ou Jason Momoa? Não interessa, ele é havaiano. Aqui é Douglas Lima e Schwarzenegger foi Conan e eu sem Nan mesmo, porque o leite tá muito caro, né? Hoje vamos discutir sobre o mais bárbaro, ladrão, pirata, mercenário, general e rei de toda a era iboriana. Isso mesmo, meus amigos, estamos falando sobre Conan! Vamos apresentar sua origem, discutir sobre suas histórias, tanto nos quadrinhos como nos filmes. Então, vamos lá. Entre a época em que os mares engoliram Atlântida e o surgimento dos filhos de Arias, houve uma era incrível. E foi então que Conan defendeu a coroa de Aquilônia diante de muita turbulência. Sou eu, seu historiador, o único que pode contar a respeito de sua saga. Deixe-me falar sobre aqueles dias de grandes aventuras. Então, meus amigos, desde muito novo, o escritor texano Robert E. Howard gostava muito de escrever histórias sobre batalhas. E assim, ele misturava muito a fantasia, horror, mitologia, e ele era influenciado diretamente por Edgar Allan Poe. Um dos seus amigos de correspondência também, que escrevia mais esse gênero de terror, era H.P. Lovecraft. Ele interessava muito pelo assunto de mitologia, daquela coisa mística, né? Até que em 1929 ele criou um personagem chamado Kull. Não é isso que vocês estão pensando, amigos, é K-U-L-L. Ele era um bárbaro. Muitos consideram ele assim como o protótipo do Conan, né? O Conan ele veio surgir assim só em 1932. Ele surgiu numa revista chamada Wader Tales. Era uma revista pulp da década de 30. E o título se chamava A Fênix na Espada. Infelizmente o criador ele morreu muito novo, ele infelizmente se suicidou. Aí ele criou somente 19 contos sobre o personagem. Estima-se, né, que sejam 19 contos. Mas olha, essa coisa de depressão sempre foi o mal do século, mas acho que o cara morreu depois que ele talvez deu uma passadinha aqui no Brasil e soube que o bárbaro mais famoso dele era... o povo ria dele por ser o selvagem, né? Mas é triste mesmo, é uma realidade da época. Dizem que a história dele assim, de vida bem triste e tal. E o que levou à morte foi a perda da mãe dele, né? Na verdade a mãe dele estava doente, a mãe dele morreu logo depois. Mas dá-se ele ao mérito assim, de ser o criador do gênero espada e feiticeira, né? Tem essa também, né? O que eu acho uma coisinha meio gay, né? Eu prefiro a rasgação de cabeça sem muita magiazinha, né? Nunca gostei de mago, nem no RPG. Os magos só servem pra perder a cabeça nas histórias, né? Você vai ver que mais pra frente a gente vai comentar dele, nos filmes dele tem sempre um mago perdendo a cabeça. Mas mesmo depois da morte do seu criador, outras pessoas se interessaram. O Conan fez muito sucesso na época. Essas revistas pulp, a única ilustração que elas tinham era na capa, né? Elas eram pequenas histórias que depois com o tempo foram até tomando formato de livro, né? Sim, ia juntando as histórias e tal. Aí dois que se destacaram assim foi Alice Sprague, The Camp e Lynn Carter, que foram assim os que começaram a criar novas histórias a partir das histórias originais do Howard, né? Acumulou uma legião de fãs, é tipo Caverna do Dragão, né? Ele é meio cult, tem alguns fãs ali e tal. E aí apareceu até umas pessoas aí, eu não sei se vocês já sabem, querendo
fazer o final. Um ilustrador até ilustrou como seria o final. Isso aí ficou bacana pra caramba. Eles foram mais ou menos isso. Fãs que se interessaram em continuar a história de um personagem que eles achavam muito bala. Mas a ideia é essa, esse negócio funciona, o negócio é bem feito, a história é boa. Se o cara tem um futuro, tem que terminar, não tem graça. Terminar tem também, não tá certo não. É tanto que anos depois a Marvel começou a publicar, né? Ou foi uma editora mexicana? Não. Logo após aí foi uma editora mexicana primeiro. A Marvel, como é, né? Sempre foi aquela editora criativa. Se esperar, né? Criativa. Foi lá, viu e fez melhor. Fez melhor, né? Porque realmente os mexicanos na época, não sei se era por pouca instrução, né? Tava muito ruim mesmo as histórias. A qualidade também não era a qualidade melhores, né? não pelos desenhistas, porque havia artistas muito bons, mas tipo assim, acho que ainda não, os mexicanos não souberam captar a essência do Conan, né? Mas eles se viram de inspiração pra Marvel, que acabou comprando de vez a ideia Conan, né? Compraram. A Marvel, ela sempre fez isso, cara. Ela achava bons roteiristas, bons desenhistas lá e roubava eles e as histórias deles, né? Ela tem nome, né, cara? Ela tem um nome já, tem uma história boa, com o nome dela muito dá sucesso. Funciona mais ou menos assim. Mas a DC também não escapa muito, não. Quem nunca ouviu a história do criador do Superman, os criadores do Superman que morreram pobres, né? A gente teve um podcast sobre isso, hein? Ouça. A Maldição do Superman, podcast número 2. Eu ouvi, hein? Bom, é bom. É bom, hein? Já fazendo jabá, né? Então aí, como a gente tá falando, né? Então a Marvel roubou, né, essa ideia, comprou, né, oficialmente o Conan e passou a criar histórias. A Marvel, a gente vê isso, que a Marvel tem um negócio de sempre querer colocar, além de dar uma explicação pra tudo, a Marvel quer explicar tudo. Ela recontou a história do Conan e de forma totalmente desordenada. Uma hora ele era rei, né, começou já com ele rei, depois ele era um ladrão selvagem, né, mas eles queriam contar essa história do Conan, mesmo que de forma desordenada. E o escritor era o Roy Thomas, então aí eles passaram a desenhar algo que realmente faltava na Marvel e até hoje falta, né, que é revistas com temas mais adultos, né. Então as revistas do Conan, elas logo assim caíram no gosto do povo, porque ele além de trazer temas mais adultos, traziam cenas um pouco mais eróticas e cenas com assassinatos, coisa que não era comum. As cenas de combate bem forte, uma que eu vi do traço do John Buscema, por exemplo, o traço é perfeito, né? As histórias eram preto e brancas e tal, só que você via o impacto que aquelas cenas causavam. Tem uma cena que ele pega um ladrão, soca a cara dele na parede, seu cão, pá, você vê o sangue do cara escorrendo na parede, cara. E aquilo era quadrinho, e assim pro público infantil, né? Entre aspas, né? Não. Entre aspas. Porque nessa época já estava valendo aquela lei de... Eu esqueci o censura? Nome. Isso, é uma lei de censura, ela tem um nome específico. Os quadrinhos que eram feitos para crianças, eles além de vir com a tarja, não poderia ter cenas muito fortes. Ele vem com uma espécie de selo, né? É aquele selo, eu esqueci o nome do selo, mas é uma censura para quadrinhos. Aí era censurado para crianças, não vendia para crianças, né? Vendia para adultos, né? Aí era mais ou menos isso. Hoje qualquer um pode comprar uma revista, né? Uma revista não tem essa censura. Antigamente existia. Antigamente eles eram... Não tinha internet antes, né? Antigamente você não podia ler nem pornô. Que o garoto de 17 anos conseguia ler um pornô, né, nos anos 70, era rei. Até uma revista Mad, né, cara, era vista assim com a versão. O moleque tinha que esconder a revista Mad por causa das piadas e tal. Era desse jeito mesmo, a coisa era muito tensa. Cara, eu tava lendo que em 73 teve uma editora, que eu não vou dizer o nome aqui, ela publicou a história do Conan sem pagar direitos autorais para a Marvel. Então era uma edição pirata, cara. O nome do Conan na revista ficava Artan. Como? Sério? Artan, cara. Uma coisa bizarra. Diz que foi poucas edições, mas... Tô lendo aqui uma única edição. Você acha... Imagine Artan. Eu acho que isso aconteceu com Tarzan também. Uma época eles trocaram o nome dele pra poder não pagar direitos autorais. Era a mesma história, só com o nome trocado, né?
Eu acho que nem um cara deu esse negócio. Situação bem bizarra, né? Uma das editoras, assim, que começou a vender Conan no Brasil foi a editora Block, extinta editora Bloch, né? Block. Um nome estranho. Ela lançou de 1 a 6, né, cara? Só que eu acho que mesmo engrenou foi com a Abril, né? Foi com a Abril. Abril é mestre nesse negócio. Abril é acho que a cabeça da parada. A Block, ela tipo assim, além de não entregar algo com qualidade, ela faliu por motivos óbvios, né? Ela já tava começando aquele estado de deterioração já não tava conseguindo manter padrões e a Abril já tinha tomado praticamente todo o mercado, né? Mas as edições da Block, o que eu gostava nela é que era mais fiel, né? Eu tenho ao original, né? Era mais fiel ao original, sem contar que era um tamanho que não era nem o americano, né? O formato americano, e nem era o gibizinho da Abril. Era um famoso formatinho. Nossa, a Abril cagou os quadrinhos com aquele gibizinho, né? Todo quadrinho da Marvel ficou parecendo Turma da Mônica, meu. Estragava muito rápido, né, cara? A forma de se empilhar, ele deteriorava muito fácil. É a única coisa que eu gostava lá. Que vinha, assim, eu enxergo isso. Erros de tradução, né? Pessoas com um tipo de fantasma atrás, né? O que salva na impressão? Isso. Tipo um fantasma. Qual impressão? É um erro de impressão. Só que a qualidade das capas era muito foda. Pareciam pinturas mesmo. O colorido delas era o original mesmo, né? Eles eram bem fiéis. Mas dizem que o Conan é colorido, as pessoas não agradavam muito, né? Gostavam mais dele preto e branco. Só a capa que era colorida. Ninguém gosta de Conan colorido. Eu acho que P&B é bem mais Conan, tá ligado? É mais bárbaro, é mais raiz. Mais sombrio, né? Aham. Raiz. Rapaz, preto e branco é o que há, né? Uma coisa no ar, é sempre mais cabra-homem. Mas quando que a Dark Horse entrou nessa história? Foi nos anos 2000? Eu não lembro bem. Foi. Porque a Marvel parou de publicar o Conan e depois veio a Dark Horse, né? Isso, mas isso foi muito tempo depois, né? Foi lá pra 2004 que aconteceu isso. A Marvel abdicou e entregou pra Dark Horse. Mas antes disso, a Marvel já tinha parado. Por quê? Nos anos 80, o Conan passou a vender menos porque os quadrinhos da Marvel e da DC começaram a ficar bastante famosos com os filmes, né? Os filmes que começaram aí, filmes e seriados da Marvel que começaram a ficar mais elaborados, né? Igual aí temos o Primeiro Justiceiro, né? Podrão, mais elaborado, né? Cara, era com o cara que fazia filme com o Stallone, eu esqueci o nome dele agora. E o Dolph Lundgren. É isso! O filme chamava The Punisher no original, né? Sim. E os filmes dos anos 80 vocês lembram do Capitão América, né, cara? Eu lembro daquela que morreu caindo do helicóptero, velho. O Hulk caiu. O seriado do Hulk era muito bom, né, cara? Foi bom você lembrar que o cara que fazia o Hulk, ele era um dos principais rivais, assim, do Arnold. Era Lou Ferrigno. Ele era adversário dele na vida real, em concursos de fisiculturismo e tal. E depois dos cinemas. Eles com essa disputa e tal, um fazendo um filme, o outro. Só que nunca mostrava a cara dele, né? Ele estava sempre com a cara de borracha, todo pintado de verde, aí ninguém reconhecia ele na rua. Cara, eu lembrei de uma história aqui, muito trash, que eles lançaram na Marvel. É um crossover entre Conan e Wolverine, cara. Chegou aqui no Brasil com Grandes Heróis Marvel, edição 39. Que isso? Pra quê? Pra quê, meu cara, Deus? Quem escreveu esse roteiro, cara? Quem escreveu, bicho? Deve ser o mesmo cara que escreveu Amalgama. Eu tô aqui. Argumento de Glenn Erdling e desenhos de Gary, um nome estranho aqui. Mas, cara, que história é essa? Wolverine viajando no tempo, encontrando com Conan. São, assim, universos totalmente diferentes, cara. Entra a Red Sonja na história, é uma história muito bizarra. Foi um moleque de 5 anos que escreveu esse negócio, deve ser. O cara, muito ruim, cara. E adivinha quem que ganha o combate? Wolverine, cara. O Conan dá uma espadada no pescoço dele, aí sai aquele sangue no chão, né? Ele acredita que matou. Só que o Wolverine, a espada parou no adamante, né? No esqueleto dele. Aí depois ele volta, corta a mão do Conan.
Aí um vai pro futuro, quando vai pro futuro, o Wolverine permanece no passado, o mundo é destruído. Cara, um roteiro muito ruim, cara. Ó, eu faria um roteiro bem melhor. Eu faria o seguinte, ó. A Red Sonja, o meu roteiro seria o seguinte: a Red Sonja é uma antepassada de Jean Grey. O Wolverine não conseguiu pegar a Jean Grey, foi pegar a Red Sonja. Aí, ó, esse roteiro ia fazer sucesso. Pelo menos as namoradas ruivas eram bem parecidas. Né? Ó, são muito parecidos ali. Olha só aí, ó. E o melhor estudo da Red Sonja tem calcinha de ferro. Olha aqui. Onde vocês já viram a calcinha de ferro, rapaz? Ou isso era um cinto de castidade também? Pois é, rapaz. Isso que é emoção maior de arrebentar um cinto de castidade. Ia se embanguelar, mas ia ficar legal o bagulho, mano. Deve ter arrancado a calcinha dela na lixadeira, mano. Só que parece que o Wolverine cata ela nessa história, hein? Dá a entender, né? Ele beija ela. Isso é fato, isso aparece. Só que aí, o que acontece dali pra frente, né? Não tá nos quadrinhos. Porque é da Marvel, porque é proibido, né? Uma série que fez grande sucesso no Brasil foi Espada Selvagem, né, Douglas? Sim, Espada Selvagem pode dizer que foi a que mais fez sucesso, a que mais vendeu, né? Que é aquela do Conan mesmo, ele sendo praticamente um Conan. Eu acho que o que estragou um pouco foi a questão de ficar muito viajado, aquelas de Mago Penetrão. Mago Penetrão? Monstros de outros planetas, monstros de outras dimensões devoravam virgens, e o povo entregava as virgens pro monstro destruir o vilarejo. Mas a gente fez isso, né? Não pornô isso aí, tá errado. Mas é pior que é verdade. Era uma coisa muito assim. Era tipo, nos anos 80 as pessoas gostavam daquilo, mas hoje não faria sucesso. Acho que faz sucesso hoje é como, por exemplo, aí a gente vê o Game of Thrones. É humano contra humano, arrancação de cabeça, braço, e é o que Conan seguiu, né? Eu acredito, assim, quanto mais próximo da realidade, entre aspas, assim, quanto mais humano seja a história, eu acho que atrai mais as pessoas. Mas eu acho que depende um pouco do contexto também. Se ela seguir a linha do texto da história e for o mais natural possível, ela ganha um público na hora. Ué. Eu acho que o Conan funcionaria se o Kron talvez fosse um pouco mais ativo, né, na história e tal. Aí ele fosse como quase um Thor, e funcionaria, pô. Ele era um cara mega endeusado, né? Tem o poder de um deus, um semideus. Agora um cara comum consegue arrancar a cabeça de uma criatura demoníaca brutal com a espada enferrujada. É Thor, né? É complicado demais esse tipo de coisa. Mas, né, a gente não pode tirar o mérito da importância da Espada Selvagem. Foi a partir dela que o quadrinho do Conan ficou mais ou menos conhecido e lançou o filme do Conan, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas foi a partir dessa história. Vamos chegar lá. Foi um arco muito importante do Conan, né? Um Conan ladrão, um Conan beberrão, um Conan que já foi vencido por uma garrafa de vinho. Engraçado que sempre tem uma mulher no ombro, né? Uma ou duas. Eu já vi o Conan levar 2 mulheres no ombro. É bacana. Uma pra cada braço. Mas a fase dele na Dark Horse foi mais Conan Rei, não foi? Não. Na Dark Horse, o Conan já voltou a um pouco a história. Uma espécie de reboot? Eles não deram exatamente um reboot, né? Eles recontaram o Conan e aproximaram ele do Conan antigo, que era mesmo, na essência, né? O Conan inventado pelo Robert, né? Foi aquele Conan inventado. Eles trouxeram bem pra essência, que não era tão fortão, era um animal. Era um Conan animal que buscava mais a vingança, né? E aí eles aprofundaram mais, a gente consegue perceber melhor o gênio do Conan, todo o instinto dele, a força dele, e ao mesmo tempo como é o interior do Conan, quem é o Conan de verdade. A Dark Horse conseguiu trazer isso, essa personalidade oculta do Conan que quadrinhos antigos não mostraram, né? Não conseguia abordar tão bem assim, né? Também não havia essa preocupação. A gente só foi saber que realmente o Homem de Ferro era um alcoólatra a partir de 2003, né? Que o Homem de Ferro era um alcoólatra, ele tinha problema com álcool, porque antes a gente via ele tomando um drink, fumando um cigarro sempre, né? Depois nem cigarro ele fumava mais. É por causa das leis, da censura e tal, né? Até o Wolverine parou de fumar. Não é brincadeira. O Wolverine vivia com charuto no canto da boca. Ele mastigava aquilo, cara. Ele
comia. Ele mascava o trem igual bode, né? Fazia parte do rosto dele, cara. Ele já nasceu de charuto. Eu dou R$10 pra quem achar a imagem uma imagem mostrando quando o Wolverine assume, vou parar de fumar. Não tem, né, cara? Nem explicam isso. Eu não achei ainda. Deve ter, mas eu ainda não achei. Ele explicando, parei de fumar por isso e isso, né? Então é mais ou menos isso. Eles trouxeram essa essência do Conan, né? A força e a personalidade oculta do Conan. E aí as histórias ficaram um pouco mais realistas, né? A gente vê o Conan lutando ao lado de Nord, em guerras contra até, em algumas partes contra... Às vezes árabes também, né? Os árabes, vemos ele lutando com humanos mesmo, a relação dele com os humanos e com os ladrões. Ele ladrão mesmo. Acho que a vingança, depois do tempo você vê que a vingança afeta tanto a mente dele que ele não tem, assim, muito respeito nem pela vida humana. Ele desconhece isso. Ele não quer vingar, mas quer fazer mal. Ele passa a querer fazer mal mesmo. Ele luta porque ele gosta. Aí deixa mais ou menos claro também que o que ele quer é morrer lutando. Histórias da Dark Horse vai mostrando que essa ideia de morrer lutando foi reforçada pela crença em Kron, pelos nórdicos. E que é muito bem vista. E a gente vê a diferença de roteiros, né? O roteiro do Dark Horse ficou muito mais polpudo, mais gostoso de ler do que os antigos, né? Eram totalmente aleatórios, né? As continuações eram meio... a gente só pode aí avaliar uma boa continuação, alguns arcos da Espada Selvagem e Rei Conan. Continuação de como ele se tornou rei, como ele venceu os inimigos que tentaram depor ele, né? Lembrando que o Robert E. Howard ele criou um universo à parte, né? A Era Iboriana, assim, pra poder situar o Conan, Cimera. Era tudo uma terra imaginária, né? Só que tem muita semelhança com a parte do norte, a China, Mongólia. Tem muita coisa semelhante ao mundo real. Isso fica muito evidente na Dark Horse. Os nórdicos lá falam de gigantes de gelo, falam dos deuses deles, né? Até a própria Ciméria, né? Que é a terra do Conan, diz que é uma terra que fica ao norte. A própria Ciméria fica ao norte. Acho que começaram, a partir daí, que eles começaram a imaginar a Era Eboriana e a se trazer ao máximo da Eboriana para a própria terra. Tentar assimilar as duas. O engraçado é que o Conan é do povo do norte, né? E ele é moreno igual um índio latino. Tem negão pra todo lado, né? Como é que se explica isso? É o Kid de Bengala que viajou pra lá. Mas ele foi adquirindo com o tempo, né? Eu vi alguns traços antigos dele, ele não era tão forte assim nos primeiros traços. Aí depois parece que eles já foram imaginando o Arnold Schwarzenegger, né? No futuro fazendo um filme do Conan. Os personagens dos anos 80 e 90. O Homem-Aranha era bombadaço. Tipo, o Homem-Aranha tinha músculo e curva de músculo até na coxa e na panturrilha, meu. Na bochecha tinha o músculo. Os quadrinhos dos anos 90 não, é muito tenso, eram tristes, cara. Dos anos 90 e 80. Nos anos 80 vocês começaram a pegar, os anos 90 já tava muito exagerado, tava muito freaky. Tanto que X-Men ficava aquelas mulheres estranhas, musculosas. Eu acho que era meio que moda da época, né? Faziam sucesso os filmes que o herói era sempre o cara fortão, que não pensava muito, mas resolvia tudo sozinho, né? E o Conan, se pode notar que também é isso. O Conan também é resumido a isso, né? Nos anos 80. Ele é um ogro, matador, pegador de mulher, fortão. Tem muita coisa, não tem? A história dele pirata, ele vai atrás eu acho que é por causa de uma mulher, né? Acho que sempre as histórias é uma mulher, né? Wolverine é assim tem também. Que ter uma mulherzinha lá, né? Porque senão não tem essa motivação. Tem que ter uma motivação. Do homem mesmo. Não, qual outro motivo da sua vida? Você se resume a isso. Esse é o ciclo da vida, mulher. Quando surgiu a Red Sonja, o mundo dela foi todo doado também no mundo de Conan. E também um outro guerreiro que surgiu da era do Conan, inspirado no Conan, né? Eu vou pesquisar depois e até o final do podcast eu dou o nome dele pra vocês. Eu vou dar uma notícia que eu acho que vocês não devem saber. Na época do filme que fez muito sucesso, que a gente vai falar um pouco depois, surgiu a ideia deles criar um desenho sobre o Conan. Só que como ele era muito violento pra passar na TV pras crianças, surgiu a ideia de um personagem que acabou se tornando um ícone dos desenhos dos anos 80, né? Que é o He-Man, cara. Ele foi baseado diretamente no Conan. Muitos dizem que ele é a versão viada do Conan. O Conan Xuxa, cara. Cara, você vê que ele é totalmente retirado da história do Conan. Colocaram uma peruca loura no cara e ficou por isso mesmo. Se for notar a musculatura, quando ele transforma, ele vira o Conan, pô. Agora, alguém me explica. Aquela espada que ele levanta lá, o He-Man levanta aquela espada.
transformado, por que ele vira um negão? Eu acho que o raio cai nele em cima, tá ligado? Tá muito virado. Não vão à praia, por favor. Comprem uma espada de Grace. Muito menos tempo. Estranho, tá ligado? Cara, era massa os conselhos dele, né? Faça Se isso. o cara aparecer balançando a bingola pra você, saia correndo. Mas tem mais ou menos isso, mas com palavras melhores, né? Não xingue sua mãe, coma giló. As palavras mais delicadas, só o He-Man sabe falar. Não imagina conselhos do Conan, né? Se alguém te bater, arranca-lhe a cabeça. Se a garota não quer que sair com você, jogue-a no ombro e saia correndo. Rapaz, mas esse tipo de coisa aí. Tem um gordinho perto de casa, bicho, se você colocar ela no ombro e sair correndo, do moral pra qualquer Conan, se quiser. Acho que nem o Conan levantaria. Você tem que ser Conan, né, pra levar ela. Quadrinhos Os quadrinhos atuais, a maioria tem se resumido a republicações, a um arco do Conan. Como eu disse, eles estão abordando muita profundidade. É um arco onde mostram o Conan. Eu acho que eles querem voltar ao Rei Conan, ainda mais com esse iminente anúncio aí do Rei Conan, né? Tá assim, oficialmente lançado, né? O filme Rei Conan com Schwarzenegger. Mas eles já estão jogando com essa aproximação do Rei Conan. Eles precisam vender quadrinhos. O Conan a gente já pode considerar ele um personagem cult. Ele já não é tão badalado igual ele foi nos anos 80, né? Sim, com certeza. E uma coisa que eu tenho reparado muito atualmente é essas compilações, né? Tá tudo virando edição encadernada. Isso, igual eu falei, são republicações mesmo. E nos Estados Unidos não tá diferente daqui. E aqui, as edições aqui estão exorbitantemente caras. Eu fui comprar uma capa dura do Conan, tá R$99. Nossa, cara! R$99. Eu desisti na hora. Capa dura, não compensa, né? Como um souvenir. É pra você pôr na sua casa como enfeite distante. Que é muito bonito. Muito bonito mesmo a capa. Mas R$99, cara? Nossa. É igual um encadernado do Alex Ross, que desenhou a Liga da Justiça. É enorme o encadernado. Só que é R$110, cara. Tá barato. É preço sim. Nossa, tá doido, cara. Na época do lançamento era R$199. Caramba, cara. Hoje em dia, tá tão pouco esse público de quadrinhos que quanto melhor fizer, mais fã o cara vai ficar, tá ligado? Tem que ser caro, tem que ser bonito, tem que ser capa dura, porque é um negócio raro de ter um público, tá ligado? Porque tudo tem net, você baixa, mas acabou o negócio. Então, quem tem um capa dura, quem compra assim, é porque é fã mesmo. Então, compensa pagar mais caro, tá ligado? Porque fica bem feito o negócio. Eu acho que meio que impede os novos fãs, né, de ter acesso também. Eu acho que aí afasta mais ainda os fãs dos quadrinhos. O personagem que eu ia falar, que é diretamente baseado no Conan, é o Kron, também foi publicado. É muito estranho isso que eu falo, mas foi publicado na revista junto com o Conan, o Kron. E foi altamente baseado no Conan. Era um Conan loiro. Não seria o He-Man, não? É. He-Man com codinome. Todo personagem que é baseado no Conan é chamado de Conesco ou Conesco. Que estranho, cara. Conanesque, tanto faz. Aí fica a seu critério. É muito estranho isso, né? Tem até um nome, mas é porque o Conan, ele realmente abriu portas para uma geração de bárbaros heróis, arrancadores de cabeça e pegadores de virgem. É porque tudo que vier depois sendo bárbaro, não vai ter como não associar, né? Tem o bárbaro também da Caverna do Dragão, né? Mas esse aí deixa pra lá. Pior que é mesmo, foi baseado também. Ele né? tem a roupa, o capacete com chifre. Tudo baseado no Conan, chamado de Conanesco. Mais um conanesco. Um coninho no cabeça, né? Pequenininho. É o coninho. Bom, gente, agora entrando no assunto dos filmes do Conan, né? Depois do grande sucesso dele assim nos quadrinhos, veio um filme de 82, Conan o Bárbaro. O filme que tornou conhecido o Arnold Schwarzenegger, né? Com aquele cabelinho bonitinho, aquele cabelinho bem... Se fosse hoje em dia, ia ser uma chapinha dele na alta, velho. Que tá muito bem o cabelinho dele. Tanguinha de texuga. Aquele arco na testa, ligado? Aquele arquinho na testinha aqui, ficou muito louco, tá? E eu acho também aquela tanguinha dele lá, mano. Foi bem da hora, eu gostei. Muita gente acha que esse é o primeiro filme que o Arnold Schwarzenegger fez, mas não é, gente. Ele já tinha feito outros filmes antes com a alcunha de Arnold the Stronger. Tipo o Arnold o Forte, né? Inclusive uns pornozinhos, né? Sempre tem, né? Até o Stallone caiu, né? Se tiver Stallone, até o Charles Bronson já teve. Charles Bronson. Ia ser muito... O pornô dele achamos pelo poder dos bigodes. Alguma coisa assim, né? Que bizarro.
Eu acho que o primeiro filme que o Arnold Schwarzenegger estreou no cinema foi um Hércules em Nova York, alguma coisa assim. Não sei exatamente se o nome é esse. Mas, cara, por ele ser austríaco, o inglês dele não era tão bom na época. Então disse que ele foi dublado esse filme todo, porque o sotaque dele era muito ruim, ele errava muito o texto. Era ele é muito ruim triste. de qualquer jeito. Indo ao enredo do filme, ele conta a origem do Conan, aquela típica história de RPG, né? O garoto que tem o vilarejo devastado, os pais são mortos, ele vira um escravo. Aí, nesse filme, eles já colocam de cara o vilão que é o feiticeiro Tussadum, né? Que, na verdade, ele era um vilão da história do Cool. Só que eu não sei por que ele foi inserido na história do Conan, mas coube... Na verdade, até deu certo, né? Não fugiu tanto. Foi cara, mesmo. que espiroquinhas bizarras, né, bicho? Era todo mundo cabelão, franjinha cortada. Mas eu gosto do primeiro filme do Conan. É um filme assim que foi um dos meus primeiros contatos com filmes épicos. E eu gosto dele. Nossa, não sai da minha memória a cobra que virou flecha. E matou o cara galera, pegava a cobra, espichava e tá. Cara, isso era muito ruim. O período que eu sabia os textos em inglês e em português do Caramba, eu vi a versão legendada e dublada. Falar, dá uma grande diferença entre os dois. Em questão de fala direto ou a história mesmo? Só fala. Tudo, né? Ficou mais épico ele falando em inglês. Principalmente Valeria. Valeria. Os caras Valéria. Valeria. Uma loira muito gostosa. Cara, esse Tussodum, ele é um ator conhecidaço, cara. O James Earl Jones, ele fez a voz do Darth Vader, cara, em Star Wars. Caramba, cara. Ele não fazia o Darth Vader vestido, né? Um era o cara vestido, o outro fazia a voz, né? Não dá muita diferença, né, cara? Antigamente tinha muito isso, dos dublês, né? Tem o mesmo porte físico. Apesar do Darth Vader ter mudado por 3 vezes, com 3 atores fazendo, 3 ou 4. Mais ou menos isso. Falando em dublês, eu li que o Arnold Schwarzenegger nesse filme ele não teve dublê, porque eles não acharam um dublê pra ele. O físico dele. Ele foi Miss. Não tinha, né? Miss Universo, né? Tipo um campeão de fisiculturismo. Ele participava muito desses eventos, né? Eu acho que o Arnold era único, velho. Ninguém chegava próximo, ele apontou o dublê. Cara, muito difícil. Dizem que ele teve que até perder massa muscular, um pouco de massa muscular, porque ele não conseguia girar a espada sobre os braços, cara. Isso, velho. Sério mesmo? Eu não sei se a notícia é verdade, mas ele era monstruoso, né? Você viu o bíceps dele fazendo camadas até a altura da cabeça. O bíceps dele, na época, né? Da minha cabeça. Muito anabolizante, tanto que ele tem cara de mongoloide. E ele tem poucas falas no filme, vocês É repararam ação, né? Ele é um Conan, cara. A cena muito engraçada nesse filme é logo no início. Vocês destroem todo mundo do vilarejo, menos as crianças. Ele, sendo uma delas, eles colocam as crianças pra poder gerar uma espécie de um moinho. Muito tipo uma roda. Ali, você é um molequinho pequenininho, aí vai passar de tempo, daqui a pouco, pô, vira um monstro, cara. Não faça academia, vai empurrar o moinho. Cara, como que é aquilo? Eu tenho que achar uma roda daquele jeito. Trabalha perna, bíceps, peito, tudo. Caramba, cara, monstruoso. Sim, e girando sol quente, neve. Tá lá, né? Só aquele negócio de empurrar a parada. Inverno, verão. E no final das contas, ele, além de ficar bombadão, surge na mente dele um poder muito especial, cujo faz ele lutar com a espada muito bem. Graças a empurrar o moinho. Ou seja, empurra o moinho. O moinho é o melhor treinamento, né? Aí depois disso eles colocam ele até pra poder degladiar com outros adversários. Uns caras bizarros, uns caras estranhos pra caramba. Aí o mestre dele, ele leva ele pra poder treinar no Oriente. Treinar com um japonês bizarro, anão, que ensina ele a arte da espada lá, de combate e tal. E ele vivia tipo como um animal mesmo. Ele era... Depois que ele lutava, eles levavam ele pra uma jaulazinha. Só que é muito engraçado, cara, essa cena. Porque os mestres vão agradando dele e tal. Aí levam a concubina, digamos assim. É uma cena muito cômica, cara. A mulher seminua, aí ele vai e pega um coletinho de pelo, tipo assim... Se agasalha e tal, aí do nada ele coloca a mulher na cama e já era, né, bicho? Dali pra frente você não vê mais mulher, não vê quando, não vê nada, né?
É muito bizarrão, né, cara? É, meio assim, ele não fala nada com a mulher, ele simplesmente dá aquela olhada. Cara, ele pega toda mulher que ele aparece na frente dele nesse filme, ele cata, velho. O sex appeal no nível máximo, né? Bom, aí depois dessa cena bizarra dele com a mulher, o mestre dele resolve dar liberdade pra ele. Aí, como ele ficou escravo muito tempo, ele nem sabia pra onde ir, ele saiu correndo. Aí uns cachorros selvagens tentam atacar. Aí acontece uma cena muito estranha, ele sobe por sobre umas pedras e cai num buraco. E dá de cara com uma espada enferrujada, cara. É um trem muito bizarro, né? Eu não sei como é que é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos aconteceu mais ou menos isso. Só que aí ele tava correndo de Sério, ladrão. cara? Mas é sério. Ele cai no buraco lá, acha a espada e passa a ser adorador de Kon, devoto de Kon. E o mais legal é que alguns arqueólogos de um rei, bem pra frente, em quadrinhos até recentes, eles entram na tumba do Kron, e na tumba do Kron é onde o Conan é enterrado. O Conan, depois, nesses quadrinhos recentes, conta que o Conan morre em batalha, ele é enterrado embaixo da estátua de Kron. Esse mesmo buraco. Que viagem, né, cara? É, uma viagem, mas é Conan real, né? Como um bárbaro. Cara, nesse filme, ele acaba tendo um escudeiro, digamos assim. O nome do cara é muito massa, cara. Subotai. Ele tem uma cara meio de mongol, né? Mongol que eu diga da Mongólia, né? Sem ofensas. Não, mongol já basta a cara do Conan, né? Ô, aqueles dentes falhados lá no... Cara, todo mundo tem peruca nesse filme, né, cara? O Subotai, ele é a cara do vocalista do Red Hot. Que é bigodinho. Mas, cara, ele baseou nesse estilo aí. Aí eles meio que viram companheiros ali, que ele encontra o Subotai amarrado, né, do nada, assim, ele vai, liberta ele. Os dois começam a andar juntos. Até que eles chegam numa cidade. Esse primeiro filme parece mesmo que você tá assistindo uma partida de RPG. Porque ele é narrado o tempo todo. Tem os guerreiros, tem os feiticeiros, as virgens, toda a história, toda a vingança. Na hora que nada, o cara fala atacar, dois. Só faltava essa, né? Ele aparece depois, mais pro final do filme. Eles acabam parando numa cidade, o Conan e o Subotai. Aí eles vão encontrar com a Valéria, né? A Valéria, a aparição dela é muito bizarra. Eles estão andando, parece uma mulher de trás da pilastra, cara. Chega, e aí, vocês sabem do culto à serpente? Os vários tesouros que tem naquela torre? Tipo assim, oi, qual o seu nome? Sabe qual que é o real fundamento disso? É que a mulher fez a ficha e começou a jogar. Mesmo. As coisas no filme parece que acontecem muito de repente, assim, não tem como você prever a sequência do filme. Fez o Bárbaro ser o melhor entre todos os filmes do Conan, né? O melhor, na minha opinião. Também concordo, o melhor dos filmes é o Bárbaro. que foi lançado foi esse. E esse filme tem muito pagação de peitinho também, né, cara? Sempre tem as virgens andando pra lá e pra cá. Conan, que é Conan de repentino, Conan não é Conan, não. Então, é meio que junta um grupo, né? Eles entram pra poder roubar mesmo, né? Porque sabem que tem tesouros lá e tal. O Conan também é bombado e não sabe que aquele lugar ali tá o grande vilão, né? O cara que ele realmente quer matar, vingar a morte dos pais, né? Tem todo um ritual lá pra variar com virgens, né? Mas suas virgens também, pode falar. Ué, você às vezes que o risco tá iminente, vai dar caceta. Vai dar pra você não morrer, minha filha. Se for hoje em dia, não é achar uma virgem no mundo. Isso é rápido. Ô, rapaz, agora te falar. Podia ter isso aí nos dias de hoje. Pense bem, você tá ali na rua, a menina corre, pelo amor de Deus, o quê? Faça sexo comigo ou eu vou morrer? Ô, o cara ia se ajoelhar no chão. Eu acho que meio que também as garotas eram atraídas pelo culto da serpente, que elas meio que ficavam hipnotizadas, né? Eu acho que até o Tussodun... o Tussodun, ele tinha um olhar, assim, ele olhava fixamente pra pessoa e meio que paralisava ela, fazia o que ele queria. Eu acho que ele não fazia nada com aquelas mulheres. O olhar da serpente, né, cara? Ah, paralisante da serpente. Hipnotizando e tal, com aquele movimento. Só que outra cena engraçada desse filme é que a Valéria consegue se disfarçar de uma das virgens, né? Enquanto o Conan e o Subotai tentam roubar todos os tesouros do lugar, né? Aí do nada aparece uma cobra gigantesca. Aí pra não atrapalhar o ritual, o Conan e o Subotai enfrentam ela bem calados, né? Sem tentar fazer barulho. Pra não atrapalhar o ritual. Cara, é muito bizonho. Uma anaconda gigante. Eles vão de roupa e tentando fazer o menor barulho possível pra não incomodar. Cara, é muito cômico. Aí fica nisso. Aí que começa a paixão entre assim Valéria e o Conan, né? O Conan, pra variar, só olha pra ela olha pra ele e já era, né? Cena da caminha. É só olhar, só e pronto. Era bem cômico.
Aí corta pra cachorro, próxima né? cena, né? Ele não tem nem cantada, né, cara? Ele só olha assim, também o Arnold fazer uma cantada, ia ser muito I'll tosco. be back. Ali ele se toca também do Tussodum e todo aquele movimento do culto da serpente. Aí ficam dois grandes objetivos na história. Um é a vingança do Conan e outro é o resgate da princesa, a filha de um rei lá. Ele pede o resgate dela porque ela vai em busca do Tussodum pra ser uma sacerdotisa. Ela meio que endoida ali. Virou uma hippie maluca do período iboriano. Aí, nossa, o filme fica realmente bem foda. A partir de 1h25 mais ou menos de filme, o combate realmente fica muito forte. Eles lutam contra várias pessoas e tal. Aí parte os três, né, em busca pra salvar a princesa e ganhar mais tesouros em troca. Só que infelizmente, com o combate lá e tal, a Valéria morre, né, com aquela cobra que o Douglas falou, A cobra de flecha aqui e mata a Valéria. Mas pelo amor de Deus, da onde o cara em sã consciência tira a ideia daquela, velho? Sei lá, molha a flecha no veneno da cobra. É uma flecha de isso verdade, não fazer tem igual no problema, Butantan, cara. coloca os dentinhos dela na ponta da flecha, deixa escorrer e atira a flecha. Ótimo. Poxa, vai ser algo até meio que MacGyver. Aí, infelizmente, com a morte da Valéria, aí o Subotai ele solta a melhor frase dele no filme todo, né? Quando o Conan tá pondo fogo lá na mulher e tal, ele volta todo sério, o Conan. Aí ele conversando com o outro, um mago, que é o narrador, daí pra frente ele aparece e tal. Ele fala assim, ele tá chorando, né? Aí o cara, por que você tá chorando e tal? Aí ele fala, Ele é Conan, Cimmeriano. Ele não chora. Assim eu choro por ele. cara, aquelas frases muito clichê. Bom, aí vai o Subotai e o Conan, né, sozinho pra poder enfrentar toda a horda lá do Tussodum. Aí o filme gira, né, nesse final aí, ele vai e consegue a vingança dele, derrota o Tussodum e todo... Cena épica, a cena da cabeça do Tussodum. Rolando as escadas, nossa. Sempre tem que ter um mago cena, perdendo né? a cabeça. Em qualquer filme, um mago perde a cabeça. É só no Harry Potter que também lá os magos são, na verdade, bruxos. Mas se tivesse o nome de mago, ia ter um mago perdendo a cabeça lá. O engraçado é que ele vai dando umas batidinhas, né? Bate uma, duas, e na terceira vez a cabeça solta. Bom, então, gente, o primeiro filme, ele se encerra assim, o Tussodum morto, ele resgata a princesa, aí o Conan, eles meio que fazem uma micro história ali, já mostrando ele como rei. Aí eles falam assim, Conan conseguiu conquistar tudo o que queria, tararão, e isso é uma outra história. Essa frase, ela repercute até o próximo filme, né? Sempre mostra ele de rei no final, aí corta pra próxima história. Mas esse filme é o melhor, por enquanto, cara, pra mim. Eu Com acho, certeza foi. eu tenho algum... Essa continuação que vai sair dele talvez seja boa também. Mas é o que eu mais gosto, particularmente. É o que eu mais gosto. É um pouco mais conciso, os acontecimentos são mais lineares, apesar de vez em quando acontecer umas coisas sem explicação e muito repentinas. Mas, pelo menos nele, você não logo adivinha o que vai acontecer depois, igual é a maioria dos filmes americanos. Você não precisa ver pra você saber o que vai acontecer no começo ou no final do filme. É muito bom por causa disso. Então, amigos, vamos para o segundo filme, Conan o Destruidor, de 1984. O nome em inglês até parece um disco do Kiss, né? Conan the Destroyer. Aí, cara, volta o Arnold Schwarzenegger no papel. Já descartam logo de cara o Subotai, que eu achei um personagem muito foda no primeiro. Valéria morreu. Aí dá a necessidade de inserir novos personagens, né? Novas vítimas, né? Não, mas eu acho que o Subotai não sumiu, né? Ele só deu lugar àquele outro ator lá, né? E o Mala, que é o personagem que aparece logo no início, ele é tipo um ladrãozinho, né? O cara que carrega as faquinhas, ele é um engraçadinho do filme. Eu gosto mais dele do que do Subotai. Você acha, cara? Eu gosto mais dele, porque ele é mais ladino, né? Ele é mais ladrão, ele é mais safado, ele tem cara de sem vergonha. Eu gostei dele por causa disso. Ele tem mais cara de ladino que o próprio Subotai. Cara, e esse filme, ele é muito bizarro, né, cara? Em comparação com o primeiro. Tem linearidade nenhuma, é uma história muito simplória. Cara, do nada chega uma feiticeira, precisamos de uma virgem, né? Sempre uma virgem. Pra poder pegar a joia, não sei o que lá, do chifre e voltar um deus deles lá. Prometindo a virgem, né? Sempre tem o papo da feiticeira, né? Ela só não perde a cabeça nesse filme.
Não sei não. Cara, muito freak. No filme, o jogador de basquete chamado Wilt Chamberlain. No filme ele é o tal do Bombata. Ele parece ter uns 3 metros de altura, cara. É muito assustador, cara. E sem expressão, né, cara? Ele é um jogador de basquete. Como ele tá de ator ali? Não tem expressão, não tem bosta nenhuma. Outro personagem muito estranho é a Zula, uma guerreira selvagem lá. Aí, eu gosto da Zula. A atriz chama Grace Jones, ela é música. Ela é meio andrógena e tal. Nossa, ela é muito estranha, né? Já começa aquele negócio agressivo, um close na bunda dela, um negócio muito bizarro. Essa Grace Jones, ela é lésbica? Ela era andrógena, cara. Acho que ela não chega a ser lésbica, não. Ela se vestia tipo como homem, né? Uma cantora e tal. Cada um. Cara, eu sinceramente, na época quando eu vi, eu achava que era um homem. Porque não tem seios, cara, é muito estranho. Onde quem adora não é nada mesmo, parecer o que não é e tal. Homem, lá igual no caso do cara que é de mulher e matei e tal. A ideia é essa mesmo. Agora soltar melhor pra vocês. Nos quadrinhos, Zula é homem. Não. Qual que foi a intenção disso? Agora a Zula virou mulher no filme. Assim, pela metade, né? Vamos agradar os dois mundos. Aí eles vão atrás dessa gema mágica lá. Aí pra poder pegar essa gema, pra poder pegar o chifre e consequentemente libertar lá o deus deles lá, eles vão ao encontro do mago Totiamon. Ele é um Munra escrito, cara. Capa vermelha, velho decrépito. É idêntico, cara. Põe aí no Google, Totiamon, que você vai ver. Cara, bizarro. E é num castelo de cristal, né? No meio de um lago, uma coisa meio sem nexo. Aí eles vão lá atrás dessa joia lá. Bom, essa joia só podia ser tocada pela Virgem, né? Então eles levaram ela, que ela era uma sobrinha da rainha ou algo assim. O segurança dela era o Bombata, que ele tinha ordens de o quê? Após pegarem a joia, dele matar o Conan, né? Isso dá um bizil danado pela frente lá da história e tal. Aí eles vão eles têm que enfrentar esse maluco lá, né? Cara, é um combate. O castelo parece uma caverna de minério, né? Todo brilhante. Atravessa aquele laguinho lá de forma muito doce. Cara, muito estranho. Lembra um brinquedo daqueles de circo que tem espelhos que você fica gordo, magro. Me lembra isso. A ver que era, inspirado em um. Eles vão. Aí o Conan enfrenta diretamente esse tal de Totiamon, porque ele pega eles tipo esconde a Virgem em alguma parte do castelo lá. Aí o Conan vai enfrentar ele, né? A luta, cara, é muito western, bem luta livre mesmo. Conan toma balão. Sério? Ele levanta ele no ombro e joga, cara. É muito estranho. Não aguenta nos espelhos. Levanta e gira assim, joga depois. Cara, é muito estranho. Aí ele vai e transforma, né, meio naquele Munra, só falta ele gritar o ser eterno, né? Aí o Conan ele custa pra perceber que o combate direto não atingiria ele, sim os espelhos. Aí ele começa a quebrar os espelhos e tal. Aí isso vai atingindo o mago lá, né? Aí acaba que no final eles conseguem derrotar ele e tal. Eles vão e fogem com a gema lá. Aí eles vão pra uma espécie de tipo uma pirâmide. Aí essa gema leva um acesso ao tal do chifre mágico lá que é pra estátua, né? Que revive o Dagor. Isso, o Dagor, que é tal do rei dos sonhos, né? O deus dos sonhos, quer dizer. Aí é sempre a Virgem, ela serve pra isso, só pra poder encostar nas paradas, porque ninguém pode encostar, só uma Virgem. Aí vem aquilo que eu falei dos quadrinhos, cheio de virgens sendo devoradas por monstros dimensionais, né? Tem que ter virgens. Nas histórias do Conan da Marvel tinha virgens direto e reto. Agora hoje em dia fazer um filme do Conan novo não vai poder achar virgem, não vai ter, né? Vai ser meio complicado, né, cara? Vão ter que mudar bem o roteiro. Eu já sei qual que vai ser mulheres com pelos pubianos. As mulheres que têm pelos. Aí vai ser a mulher que tem que ser sacrificada. A mulher que tem pelos pubianos. Aí, cara, quando eles conseguem esse chifre e tal, eles vão e levam pra rainha, tem toda aquela coisa. Aí, como toda boa virgem, né, ela devia ser sacrificada. Mas aí a galerinha do Conan lá, digamos, Conan e companhia, entram pra poder impedir, mas o chifre já tinha sido colocado na estátua. Então a estátua começa a se transformar e começa a ganhar vida, né? Aí o tal do Godan, né? Godan? Dagor. Dagor. Aí o tal do Dagor, né, começa a ganhar vida. Ele vira um monstrão meio seriado japonês de Jaspion, um Jiraiya, né? Aquela coisa. Sei lá o que é aquilo, unicórnio lagarto.
É uma coisa bizarra. O monstro do pântano com chifre, cara. Uma cena muito bizarra. Esse filme é muito freak, cara. Aí tem esse combate, ele derrota ele, salva todo mundo no final. Aí essa rainha morre. E a Virgem ela acaba se tornando rainha do lugar, né? E o Conan com a promessa de... que a rainha tinha feito uma promessa de voltar a Valéria à vida, né? Só que acaba não conseguindo. Aí o filme acaba até meio triste, assim, porque ele não consegue o que ele queria, né? Todo mundo se dá bem, menos o Conan. O Conan, ele nasceu pra sofrer mesmo, né? Até no filme. Mas ele poderia ter aproveitado melhor a vida dele, pô. Olha lá, que a menininha dando mole pra ele, a menininha virgem, bonita. Ela até faz a proposta, venha governar esse reino comigo e tal. Só que aí ele fala que ele vai conquistar a própria princesa dele e o próprio reino. Ele vai e sai. Típica frase. Tava tudo certo, né, cara? Aí o final é idêntico ao primeiro, cara. É cópia do primeiro. Mostra ele rei de novo, aí Conan conquistou todos seus prêmios com o tempo, o seu próprio mérito, e isso é uma outra história. Aí vai acabar de novo. Parece que eles colaram o final do primeiro e colocaram no segundo, só colocaram em uma posição diferente. Eu sei que, apesar do fracasso e tudo, quem quiser curtir a trilha sonora, muito boa, né, cara? Tá ganhando uma ótima experiência, tá? Baixa a trilha sonora separado, se não quiser, assim, ver um filme que realmente é fraco, né? Mas se quiser ver. Mas a trilha sonora dele, você realmente viaja. Quem fez foi o Basil Poledouris, né? Que era um regente até famoso nos Estados Unidos, em outras regiões. Ele fez a trilha sonora, e a trilha sonora é ótima. Ótima. Não tem como você não ouvir e se arrepiar ouvindo a trilha sonora. É épico, né, cara? Quem quiser ouvir a trilha sonora do filme vai ficar apaixonado com a trilha sonora. Bom, amigos, indo ao terceiro filme, na verdade ele não é sequência da franquia original do Schwarzenegger, ele é um remake do primeiro filme, né? Tanto que tem o mesmo nome, Conan o Bárbaro. Ele foi lançado em 2011. E sem Schwarzenegger, né, cara, é muito estranho. Eles colocaram um tal de um ator havaiano chamado Jason Momoa. É que, na boa, eu achei esse Jason Momoa com a cara muito mais bárbaro do que o próprio Schwarzenegger, na boa. Cara, ele é muito sem expressão, cara. Assim, ele é um atual estrela do Game of Thrones, né? Ele interpreta o tal do Khal Drogo lá. Khal Drogo, sei lá. A cara mais pesadão, mais fechadão, mais revoltado, tá ligado? Eu acho que ele combinou com o Bárbaro, né? Mas, em geral, no gosto do filme, típico, né? Remake às vezes não fica bom mesmo, muito raro remake bom. Cara, eles tentaram recontar a primeira história, só que ficou muito estranho, cara. Logicamente que os efeitos ficaram bem superiores, né? Porque evoluiu muito desde aquela época. Mas o filme em si não é bom, cara. Achei o protagonista muito estranho, sem expressão. O Arnold, ele é carismático, né, cara? Ele pode ser um péssimo ator, assim, em alguns filmes, ou na maioria deles. Não falar bem o inglês, mas, cara, ele é muito carismático. Você olha pra ele, pô, o Conan. Esse é o Conan. Aí o filme ele tem umas leves alterações, assim, mostra ele criança. A parte dele criança é muito interessante, né? O treinamento dele. Particularmente o começo a gente acha que vai ter algo de bom, né? Pelo começo. Mas aquela parte lá dele ter que segurar o caldeirão pro pai dele não morrer, né? A forma que o pai dele morreu. Cara, muito bizarra aquela cena. Mas eu gostei daquela cena, assim. A gente vê que o cara é bastante mal mesmo, né? Mas o problema maior é a partir daí. Tipo, fica muito sem nexo o filme, né? Não tem, assim, explicações exatas das coisas que acontecem, né? Ele fica um filme sem essência, não... Você sabe que tem um nome Conan na história, mas você não sente aquela coisa. Tipo, nossa, esse filme é foda. Não é. Pegou só o nome, só não consigo bárbaro do filme, mas acho que a ideia do filme em si, a história geral, não seguiu o Conan raiz, né, tá ligado? Ele ficou um filme muito mediano. Ele pegou a história e tentou recontar de uma forma mais moderna, sem muita coisa nova, muito... Só levou o nome Conan. Olha, no primeiro filme, eu acho ele ainda deixa o Conan um pouco mais profundo, porque você sente que o Conan é aquela criatura ali, né, que é um ser turrão que quase não fala, pelo modo que ele é levado. Ele é levado da seguinte forma: ele vai caminhando, empurrando aquele moinho lá que a gente deixa o bombadão. A vida dele foi trabalhar e ele acabou virando aquilo, uma criatura muda e submissa, calada, que aprendeu a odiar. Agora, no novo, ele
vê tantas coisas, faz tantas coisas, que você não sente o personagem como um Conan, como a gente está acostumado a ver. Você não vê um bárbaro, né? Você vê um cara medieval, numa história estranha e cara, nem o vilão se salva nesse negócio, cara. O Tussodum todo brega daquele jeito, cabelinho de franjinha, olhar paralisante. Cara, é muito mais aterrorizante que esse novo, cara. Esse novo é muito estranho. Mas inspirou mesmo o Conan mesmo, um pouquinho mais da ideia, né? O Pedrão acho que foi o único de nós que gostou do filme. Eu achei o ator bem mais bárbaro, tá ligado? Tudo bem, o Arnold é o Conan em si, né? Ele é o Conan inventor. Mas eu acho que o Jason, ele foi muito mais Conan. E bom, assim, só fazer uma menção honrosa aqui de filmes que tem ligação com o Conan. Teve um filme que foi lançado em 85 que chama Red Sonja, que na verdade a pronúncia é Sônia, né? Ele chegou ao Brasil com o nome de Guerreiros do Fogo, cara. Super a ver, né? De Red Sonja pra Guerreiros do Fogo. Sonja! Nossa, até hoje isto é um ícone. É a voz do fantasma falando: Sonja! 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 Você foi estuprada, Sonja! Cara, o engraçado desse filme é que ele é baseado nos quadrinhos, beleza? Mas o personagem Conan, ele não é o Conan, cara. É uma outra. É o Arnold Schwarzenegger, mas aí tá com outro nome no filme. Ué? O nome dele no filme é Lord Calidor. Você vê visivelmente com o Conan, mas não tá com o nome dele, entendeu? Aí causa uma certa confusão. Na época eu achava que ele era tipo uma sequência do filme do Conan, mas eu não entendia por que ele não era o protagonista. E esse filme ele passou muito na televisão, né, cara? Passou sim. Red Sonja, né? Guerreiros do Fogo. Eu não sei de onde veio essa ideia, mano. De colocar Guerreiros do Fogo. Não tem nada de fogo ali, meu. A mulher tosca contra e uma espécie. Olha, não tem como você ver um filme com Arnold Schwarzenegger vivendo em um período qual ele carrega uma espada e não chamá-lo de Conan. Aparece-me o Arnold Schwarzenegger com uma espada na mão falando que é um grão-senhor. Que grão-senhor? Pra mim ele era o Conan, né? Cara, que roteiro maluco. Aquele roteiro do Red Sonja ainda conseguiu ser pior que o Destroyer. Mas paga ver o filme, a cena em que o Arnold Schwarzenegger segura uma pilastra com as costas. Que isso, cara? Ele segura a pilastra com as costas no filme, para as pessoas passarem. Nada de tudo ele consegue, enfim, comer a Sonja depois de vencê-la numa guerra de espadas. Espada valendo. É igual o truco, né? Só que é espada. Será que a Sonja era virgem? Não, ela no começo do filme explica que ela foi estuprada pelos soldados. Eu acho que era a mesma história do quadrinho, né? Ela teve mesmo, foi violentada quando era mais novo. E tem um outro filme que faz uma menção a ele, é um filme do Cool, que foi lançado em 1997. Até bacana. Cool ou Conquistador. Você achou esse filme legal, cara? Assim, eu acho ele bacaninha, mas não é tão bom, não. Eu só não entendi até hoje, quem viu o filme mais de uma vez, ele puder me explicar, como é que ele ganhou com a coroa. Porque o rei morre, então você é rei. Ai, meu Deus. Só pra ele conquistar alguma coisa. Meu Deus, como o cara se torna de uma vez assim? É complicado demais. Ele acordou um dia pra ser rei. Aí pronto, né? Assim, no apanhado geral de todos os filmes lançados até hoje, pra mim o Conan o Bárbaro é o melhor, né, cara? Se você quiser, você nunca viu nenhum filme do Conan, quer começar a conhecer, veja o Conan o Bárbaro de 82. Vai valer a pena. Conan o Bárbaro, realmente, se quem quiser ver algo Conan, vai gostar muito. Eu gostei pra caramba. O Conan, o primeiro Conan, no caso, quem vê hoje, quem nunca viu o Conan, vai achar ruim por causa de falar que não tem efeito, é muito mal feito, blá 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 blá, tá ligado? Eu acho que meio que isso é a pessoa se situar também, né? Ela tem que ver que é um filme dos anos 80, então... Nos anos 80, o tempo do filme, por exemplo, era muito lento, cara. Hoje em dia as coisas acontecem tudo assim, pá, explodem na cara da gente, um negócio de 3D e tal. Nos anos 80 tinha muito aquela cena do cara andando, atravessando, tinha todo aquele drama, né? Era
Era moda da época, né, cara? Por exemplo, um filme eu citar aqui, Karate Kid, por exemplo. O original, o primeiro, ele tem uma cena que o Daniel LaRusso, ele tá no colégio lá, aí acho que acontece uma discussão e tal, os moleques humilham ele, alguma coisa assim. Aí ele vai saindo triste na cena. Cara, é uns 10 minutos mostrando o cara de costas andando. Hoje em dia isso não funcionaria. Não funcionaria. De forma alguma, né? Aí se a pessoa quiser mesmo ver um filme de época, ela tem que se situar, cara. Ela tem que, um filme dos anos 80, então vão dar um desconto aí. Os filmes dos anos 80, eles têm o seguinte problema. Os americanos, nos anos 80, eles não sabiam explicar e situar a pessoa, né, no filme. Normalmente, os filmes bons, você pode notar que é porque os diretores conseguiram contar uma história. Eles não sabem situar. E agora, no mais recente, eles explicam demais, né? Aí essa é a complicação. Quem quiser ver os filmes dos anos 80 igual o Conan, vai ter que saber que não tem muita explicação. As coisas simplesmente vão acontecer. Chega, o personagem aparece sem aviso prévio, né? É só... Apareceu. Caiu gritando. Qual que sai? Mais ou menos isso. Bom, gente, e um dos grandes motivos assim da gente estar gravando esse podcast é o mais novo filme do Conan, né? The Legend of Conan, que está previsto para 2014. Bom, assim... Aê! Particularmente estou muito assim, ansioso para ver. Eu acho que vai sair algo bom. Não só pelo Arnold Schwarzenegger, tá dele, né? O Arnold Schwarzenegger é o Conan, na minha opinião. Eu vejo ele como Conan sempre. Mas é porque, pelas notícias que andam correndo, os roteiristas que eles contrataram são bons. E parece estar pesquisando muito para fazer esse filme. Realmente, talvez seja uma chance única de, enfim, acertar um filme Conan de verdade. Cara, o único, assim, produtor que tá à frente, que apareceu o nome até agora, foi um tal de Frederick Moenberg. Tipo assim, o cara tá super animado, cara. Ele conseguiu animar o Arnold. E o Arnold, assim, ele já tá com, se eu não me engano, 65 ou 66 anos, né, cara? Então, realmente vai ter que gerar dentro dessa parada do Conan Rei, né? É isso que eu tô falando, sabe? Porque eles estão animados. Quando você gosta de uma coisa e tem vontade de fazer aquilo ali, aquilo sai bom, entendeu? Você vê que não tem dinheiro envolvido mais. Eles estão fazendo pela vontade de fazer. E o Arnold não precisa mais dessa coisa de fazer filme pra ganhar muito dinheiro. Porque ele já tem muito, né, cara? Fica mais sério, né? Fica mais, pode ser, bem feito no caso, né? Segue mais a linha da história. E tá bem essa onda de dar continuações a filme dos anos 80, né? Tanto que o Rambo tá aí, Sylvester Stallone com o Rambo. E Bruce saiu Willis. Bom, muito bom. Muito bom, cara. E o Rambo 4, ele tem uma pegada que os outros filmes não tem, cara. Muito mais violento. Você vê a verdadeira essência do personagem. Um outro que também, assim, ele tá voltando a fazer filmes aí, o Bruce Willis, direto com Duro de Matar. Duro de Matar, eu acho que já tá no 5, né, cara? Pois é. Filme pra caramba. E, tipo assim, continua sendo filmes bons. Lógico que não tem aquela mesmo impacto dos primeiros, né? Meio que você já tá meio acostumado com a história, mas eu tô achando ótimo, cara, desses caras estar de volta em cena, assim, fazendo esses filmes. Vamos botar a fé, né, cara? O último filme do Bruce Willis eu não vi ainda, cara. Eu tava afim de ver ele, mas só por ser o Bruce Willis já tá bom demais. É um ótimo ator, né, cara? Mas bom demais isso aí, cara. Sim, e eu acho, particularmente, tem pouca coisa e tal, eu acho que esse filme vai sair e eu acho que ele vai ser bom. Não vai ser um filme ruim. Eu só estou preocupado com o orçamento, né? Lembrando que o Destroy é ruim, que teve um baixo orçamento, né? Não houve um bom investimento. Eu estou preocupado com um pouco com o orçamento. Mas... Tanto que eles chamaram uma cantora e um jogador de basquete, né, cara? Aí você já viu o orçamento da coisa. Aí quando começa a chamar assim, investir a maior parte para chamar ator que chama a gente para ver, pode saber que não vai sair coisa boa, né? Eu tô um pouco preocupado com o orçamento, mas espero que dê tudo certo. O Conan possa voltar às boas aí, né? Com filmes que agradem a gregos e troianos outra vez, né? Sim, e agora é esperar, né, gente? Que venha 2014 e The Legend of Conan seja massa, né? Eu acho que ele só sai em 2015, né? Será, cara? Sai só em 2015.
Espero que ele saia numa boa data, saia tranquilo, e eu possa ver e falar, esse aí é o Conan de novo. Esse aí eu compro o Blu-ray. Como a Dark Horse reviveu o Conan. Conan, hoje você consegue ver histórias ótimas do Conan na Dark Horse por causa dessa coisa deles pegarem um personagem, né, que já não estava vendendo tanto e fazer com que ele retornasse por cima das caveiras mesmo, né? Eu acho que vai dar certo, sim. Vamos esperar, né? Eu acho que a gente vai esperar mais, porque 2014 tá ali já. Eu acho que, como o Douglas falou, vai demorar mais pra sair. Sim. Eu acho que vai até dar uma alavancada nas vendas, né? O que vai sair de action figure e HQ não vai ser brincadeira. Assim espero também. O Conan ultimamente não tá tão valorizado como era, né? Merecia mais visibilidade. Quero que ele fique padrão Marvel não, hein? Tomara que não. Fique padrão Dark Horse, então. Não, senão vai aparecer até um bicho de outro planeta lá e o Thor vai lutar junto com ele. Não, ele vai entrar pros Vingadores aí, não. Então, gente, é isso. Valeu, até a próxima e esperamos vocês no próximo podcast. Até então, chame o Conan se algo acontecer com você aí na sua casa. Valeu, pessoal. Valeu. Olá, beleza? Quer qualidade? Quer comprimentos? Conhece as lojas Capitão Wise? Vem pra cá. Capitão Wise. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão Wise. Também temos nosso e-mail para contato lojacapitãozwise@gmail.com. Vem pra cá. Você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão Wise. Poder infinito nas suas mãos.